De janeiro de 2024 até agora, o Brasil registrou mais de 2,5 milhões de casos prováveis de dengue. Esse número supera, em mais de 500 mil, todos os diagnósticos da doença no ano passado inteiro. Na verdade, nós temos dois aspectos que justifiquem uma elevação do número de casos de dengue. Uma delas, a cada 5, 6 anos, naturalmente, nós já temos um incremento significativo do número de casos. Então, esse ciclo histórico já revela que nós teríamos, nesse momento, um aumento do número de casos. Porém, existe uma coincidência climática, que é a presença do El Niño, que aumenta as temperaturas e uma grande quantidade de chuvas, favorecendo um ambiente bastante satisfatório para a multiplicação do mosquito Aedes aegypti. Os números mostram a pior crise sanitária relacionada ao vírus transmitido pelo mosquito Aedes aegypti desde o início da série histórica do Ministério da Saúde, a partir do ano 2000. A temporada de dengue nos últimos anos tem aumentado, tem feito com que o registro de número de casos, ano após ano, venha crescendo. Com algumas oscilações, mas há uma tendência clara de aumento de registro de casos e, consequentemente, das suas formas graves e óbitos, não só aqui no Brasil, mas na região das Américas e em diversos países. Hoje, metade da população mundial vive em zona de risco para dengue. E a dengue começa a entrar em países onde era inimaginável, pelo clima frio e poucas condições do mosquito se desenvolver, que a gente encontraria dengue, como na Europa, como na Argentina, como no Uruguai. É um fenômeno mundial da globalização do mosquito e, consequentemente, da doença, e é um problema de saúde pública importante que não só o Brasil e nas suas diferentes regiões, hoje praticamente todo o Brasil tem casos de dengue, todos os municípios, mas um problema de saúde pública mundial. A doença já matou mais de 800 pessoas neste ano. Eu diria que o número absoluto está bem maior. O ano passado, em 2023 inteiro, nós acabamos o ano com 1.000 e poucas mortes, o que já foi um absurdo para dengue. Dengue não é uma doença fatal, né? Então, já foram muitas mortes no ano passado relacionadas à dengue. Este ano, no mês de março, nós já estamos com mais de 800 mortes. Então, infelizmente, nós vamos ultrapassar o que nós tivemos o ano passado. Em compensação, o número de casos é muito maior esse ano. Então, eu diria que proporcionalmente até nem está aumentado o número de mortes em relação ao número de casos. Mas em números absolutos, infelizmente, nós vamos perder muito mais brasileiros esse ano do que o ano passado. A influenciadora Sofia Morim, de 22 anos, morreu mês passado, em Goiânia. A jovem estava grávida de 7 meses. A jovem começou a sentir enjoo e muita falta de ar e foi internada na terça-feira do dia 26 de março. Na ocasião, ela fez exames que constataram a dengue e apontaram que ela tinha água nos pulmões. Ainda naquela noite, Sofia passou pela cesárea de emergência, mas o bebê não resistiu. Na madrugada seguinte, dia 27, a jovem piorou e precisou ser entubada. Horas depois, no entanto, apresentou falência múltipla dos órgãos e teve a morte confirmada. Em seu perfil pessoal no Instagram, Sofia era seguida por quase 3.000 pessoas. As publicações feitas pela jovem foram inundadas por comentários de pessoas chocadas com a morte prematura. A dengue basicamente é transmitida por um vetor, por isso que ela é chamada de arbovirose. Todas as arboviroses são transmitidas por algum vetor. No caso da dengue, é a fêmea do Aedes aegypti. Para quem não sabe, a tradução é odioso do Egito, né? Só para a gente entender que não é um vetor tão simples. E a fêmea, ela picando alguém que está com o vírus circulando, vamos supor que eu esteja com dengue, e vem uma fêmea do Aedes aegypti e me pique. Ela se infecta com o vírus da dengue para o resto da vida dela. E a partir daí ela sai picando os outros porque ela precisa de sangue para colocar os ovos dela. A finalidade não é infectar ninguém, ela precisa de sangue humano. Então a hora que ela vai picar as pessoas para ter o sangue humano para colocar os seus ovos, ela acaba disseminando esse vírus em um
número bem grande de pessoas. E pior que isso, os seus próximos filhos, né, mosquitos filhos, a próxima geração, muitos deles já nascem infectados. Por isso que é tão difícil você controlar a dengue sem ter o controle do vetor, né? E só para você ter noção, uma fêmea infectada, ela consegue transmitir a dengue para 300 pessoas durante a vida dela, que é de 30 a 45 dias. Quer dizer, ela vive super pouco, consegue infectar um monte de gente e ela coloca 1.500 ovos. Ela dá 1.500 novos mosquitinhos. Então, é muito difícil, só para você entender, o controle do vetor. Os sintomas iniciais da dengue clássica e da forma grave são semelhantes nos primeiros dias, de acordo com o Ministério da Saúde. Qualquer pessoa com febre súbita, com temperatura alta entre 39 graus e 40 e pelo menos 2 das seguintes manifestações: dor de cabeça, fadiga, dores musculares ou articulares e dor nos olhos, deve procurar assistência médica imediatamente. A grande maioria dos casos de dengue é a chamada dengue clássica. O indivíduo desenvolve uma febre, uma dor no corpo, um mal-estar. Em 4 a 5 dias a febre passa e há uma resolução completa do quadro. Infelizmente, em alguns quadros, a dengue, ao invés de evoluir para a cura, evolui com chamados sinais de alarme, que antecipam o agravamento da doença, com febre persistente, vômitos, dor abdominal, perda de consciência, desmaios e, às vezes, sangramentos. Então, essa forma de dengue mais grave é o que leva, muitas vezes, à hospitalização e comprometimento da circulação sanguínea, onde os fenômenos relacionados a extravasamento do líquido de dentro dos vasos sanguíneos para fora e os sangramentos é que acabam levando aos desfechos mais graves e, infelizmente, por vezes, ao óbito. O Ministério da Saúde fez uma classificação didática para que todo mundo, não precisa ser médico, qualquer profissional da saúde, agente da saúde, consiga classificar o paciente em menor gravidade e maior gravidade do quadro da dengue. A doença pode ser desde assintomática, tem gente que teve dengue e nem sabe que teve, só vai descobrir a hora que fizer exame de sangue, mas o Ministério ele dividiu em A, B, C e D. E as diferenças dessas letras é de acordo com o estado clínico do paciente e se ele é um paciente de risco. Então, tem tanto a parte clínica, como é que está a minha pressão, como é que está meu exame de sangue, tem alguns parâmetros que a gente tem, mas também tem o tipo de paciente. Então, só para te dar um exemplo, toda gestante já sai de B para frente. Ela nunca vai ser A, porque só o fato dela ser gestante, mesmo que ela esteja com um quadro clínico muito leve, ela é uma paciente de maior risco. E a classe C e D são aquelas que precisam de internação hospitalar, ou porque está desidratado, ou porque está com a pressão baixa, ou seja, é uma situação de maior emergência. E por que foi feita essa classificação? Durante uma epidemia como a gente tem, que tem um monte de gente procurando um pronto-socorro, eu não posso deixar de atender na frente as pessoas que são C e D, que estão num estágio mais avançado da doença. Elas não podem ficar 2 horas esperando atrás de alguém que tem um quadro muito mais leve e sem fator de risco. Então essa classificação foi feita para que a gente não deixe de ter o manejo adequado de ninguém que está chegando no pronto-socorro. A doença pode afetar o sistema nervoso e causar danos irreversíveis. Foi o que aconteceu com Poliana Matias. Falando um pouquinho sobre dengue neurológica. O vírus da dengue ele pode atacar o sistema nervoso tanto central quanto periférico por ação direta do mesmo ou então por efeitos da própria doença sistêmica. Mas as formas neurológicas diretas mais comuns do vírus da dengue são a encefalite, quer dizer, inflamação do cérebro, a mielite transversa, que é uma inflamação da medula espinhal que pode levar a quadros de paraplegia ou de tetraplegia, e as neuropatias periféricas, que normalmente dão quadros dolorosos nas extremidades, na ponta dos dedos, da mão ou dos pés. Todos esses casos precisam de avaliação médica e precisam de segmento médico adequado. Se você tiver alguma dúvida, se você tiver suspeita de dengue, procure imediatamente seu médico. E importante, se você tiver com suspeita de dengue, se hiperidrate, beba muito líquido, porque isso pode fazer toda a diferença na sua boa evolução.